Fala pessoal, vamos lá para uma aula de Brasil Imperial. Primeiro reinado após a incrível independência de 1822, quando Dom Pedro decide emancipar-se completamente de Portugal. Nós temos o início da história do Brasil Imperial. Agora o Brasil é um país independente. E como que esse país vai se organizar? Agora é que o bagulho fica doido, né? Porque é agora que a gente vai ter que tomar várias decisões na nossa história. Agora nós somos independentes, nós temos autonomia para decidir o que queremos fazer com o nosso país, certo ou errado? Médio, né? Nós quem? Se você disser nós, a elite, sim, é a elite que vai decidir, né? É o Dom Pedro mais a aristocracia, né, rural, mais, né, os queridos burgueses. Eles vão decidir, né? Agora o povão, se você é escravo, meu querido, você não vai decidir nada, né? Até o cara de classe média não vai ter muito como decidir, beleza? Então nós temos aqui o primeiro reinado, né? Dom Pedro I, o nosso querido imperador, que vai governar de 1822 a 1831. Tá? Como a gente está começando a história do Brasil Imperial agora, eu quero mostrar para vocês qual que é, né, a do Brasil Império, quais são as características principais. O primeiro reinado, Dom Pedro I, né, de 22 a 31. Aí, depois que o Dom Pedro I abdica, né, do seu poder de imperador, né, a gente vai ter aí ele deixando esse trono, ele vai passar a coroa para o Dom Pedro, que vai ser o segundo, né, porque ele é o seu filho Pedro de Alcântara, tá? Só que o Dom Pedro II, né, no caso, ele era muito jovem, né, tinha 5 anos quando o Dom Pedro I ele abdica. Então a gente vai ter um período regencial, né, onde o parlamento vai governar de 31 a 40, né, esperando, né, o Dom Pedro II atingir a maioridade e assim, né, ele poder governar. A gente sabe que no fim das contas vai ter um golpe da maioridade e o Dom Pedro II vai assumir bem mais jovem, tá, gente? Mas esse período de Brasil Império, que é um período bem grande até, né, da nossa história, se tu for parar para pensar, né, dá aí quase 100 anos, é quase um século inteiro, né, de 22 a 89, se tu considerar aí do período de Dom João VI, né, então é um período grande da nossa história, né, esse grandioso século XIX foi um período de construção do que seria o Estado brasileiro, né, o que que seria, né, a construção da identidade brasileira, o que que a gente vai fazer com esse país, né? Qual que é a nossa nação? Qual é a característica da nossa nação, tá? A gente vai ter aí uma monarquia com tendências expansionistas, ou seja, um império, né? Daí que vem o nome Brasil Império, uma monarquia que quer expandir os seus territórios, né? E a gente vai ter essa característica período primeiro reinado, regencial, segundo reinado, né? A gente vai ser expansionista nos três períodos do Brasil Império, tá? E a principal situação que é a que afeta todas as pessoas do Brasil é a ordem social e econômica, né? Vai ter grandes mudanças? Não vai, né? O Haiti conseguiu conquistar a liberdade dos escravos, né? Agora não existe mais escravo no Haiti com a independência haitiana. Aqui no Brasil isso acontece? Não, porque aqui a independência foi controlada pela elite. E o primeiro reinado, assim como o período regencial, assim como o segundo reinado, vai ser controlado pela elite. Tá? Então a gente vai ter aí a manutenção do latifúndio agroexportador, né? A manutenção da monocultura, ou seja, visando o lucro de uma pessoa apenas, o dono das terras, o grande latifundiário, né? E ainda a manutenção do escravismo aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá então, vamos estudar especificadamente, ou especificamente, não sei direito, desculpa aí galera, meu português falho, após a independência, o que foi, né, o período de início do primeiro reinado, quais foram as medidas a serem tomadas, o que aconteceu, quais foram as primeiras preocupações. Quando você cria um país novo, digamos assim, tu meio que tem que se preocupar com algumas coisas. Primeiramente, se você ficou independente, provavelmente, né, você vai precisar se defender, porque o país que perdeu o seu território, né, o país que você era colônia, ele vai querer te invadir, né? Então você precisa de um exército forte. Essa é a primeira coisa, né? Depois, você precisa que os outros países reconheçam que você é um país, para você participar de tratados econômicos, para você poder ter uma influência política significativa no mundo, né? Então você precisa que outros países te reconheçam, tá? Terceira coisa, você tem que estruturar as bases do teu Estado-nação. Eu vou ter uma monarquia, eu vou ter, né, um regime
republicano? Eu vou ter uma ditadura? O que que eu vou ter no meu país? Como que as pessoas vão governar? Qual vai ser o método utilizado? Então, essas são, na minha opinião, as três principais coisas, tá? E a história aí mostra que essas são as três principais preocupações nessa época do próprio Dom Pedro I, tá? Primeira coisa que acontece, né, a partir do momento que o Dom Pedro I, né, ele assina, né, a carta dizendo que o Brasil agora é um país independente, né, o famoso grito do Ipiranga que nunca aconteceu, os nossos queridos portugueses começam a incitar revoltas, né? Como, por exemplo, na Bahia e no Pará. Lá no Nordeste, a gente vai ter, e no Norte também, né, uma presença portuguesa muito forte, tá, gente? E essa presença portuguesa vai incitar revoltas contra a independência, tentando retomar, né, tentando vencer o Dom Pedro para que, né, o controle do Brasil volte a ser português, tá? Essas duas revoltas, né, da Bahia e do Pará, elas vão ser vencidas pelo Dom Pedro I, tá, galera? Já na Cisplatina, né, o próprio Uruguai, né, onde antes era a colônia de Sacramento, né, a gente vai ter um impasse, onde o Uruguai vai mobilizar, né, vai se aproveitar dessa situação para tentar emplacar o seu movimento separatista. Eles vão acabar vencendo essa revolta, tá, galera? Só que eles vão, essa situação vai se estender por mais tempo, tá? Então começa em 1822 e vai terminar só em 1829 a situação, né, da Cisplatina. Tranquilo? A gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Para o Dom Pedro I conseguir conter todas essas revoltas, ele não ia conseguir com a sua guardinha real, né, de, sei lá, 1000 pessoas. Não ia dar certo, né? Então ele precisava, né, de um contingente militar muito maior. E aí ele vai precisar contratar mercenários, né, como, por exemplo, a grande esquadra do almirante Cochrane, né? Pesquisa aí, Cochrane. Não sei muito bem como escreve, mas, né, se tu pesquisar primeiro reinado alguma coisa parecida com Cochrane, como tu escuta mesmo, tu vai achar, né, o grande Cochrane aí, ele vai contratar o Cochrane e seus mercenários para, né, dispersar as várias mobilizações sociais que vão acontecer no período de primeiro reinado, tá? Mas contratar mercenário é algo caro, né? Porque você vai pagar o mercenário, você tem que contratar essa gente, e é muito caro, dispendioso, né? Então os impostos vão aumentar e o Brasil vai começar a entrar numa crise financeira já desde o dia 1, né? Do dia 1 a gente já estava meio que mal das pernas, beleza? A unidade territorial acabou conseguindo ser mantida, né? No fim das contas, o Uruguai conseguiu se rebelar, né? A Cisplatina conseguiu se rebelar, mas não foi o suficiente, ainda conseguimos manter esse território. A mesma coisa para Bahia e Pará. Tranquilo? E depois a gente conter as revoltas, beleza. Estabilidade interna, fechou. Qual que é o próximo passo? Reconhecimento da independência. Precisamos movimentar o comércio, precisamos fazer tratados com as outras nações. Para isso, nós precisamos do reconhecimento, que foi tardio para o Brasil. Tá? Então vocês vão ver que o Brasil Império começa em 1822 e só em 1824 a primeira nação decide reconhecer a nossa independência. Olha que loucura, né? Não, o Brasil não tinha amigos nessa época, né? De 22 a 24 o Brasil meio que estava sozinho, por si só, né? Por que que o Brasil estava sozinho? Por que que, né? Poxa, tem um monte de países aí se tornando independente, por que que eles não ajudaram, não reconheceram o Brasil? Por quê? Porque eles tinham medo, né, de o Brasil ser uma monarquia. E eles tinham medo, então, né, dessa monarquia querer se expandir e expandir seus valores monárquicos, né, para as outras repúblicas que estavam se formando na América Latina. Então, por isso que os países da América Latina recém-emancipados não apoiaram, né, o reconhecimento. Uma situação interessante e parecida acontece na Europa. A Europa não queria que esses ideais, né, de emancipação se espalhassem cada vez mais, né? Então a Europa ela tinha essa rixa e vai acabar, né, não reconhecendo o Brasil também por ser absolutista e o Brasil ser emancipador, né? O Brasil não querer mais respeitar o pacto colonial, beleza? O que que vai acontecer? O primeiro país vai ser então os Estados Unidos em 1824 vai reconhecer o Brasil, né? Por que que os Estados Unidos reconheceu o Brasil? Obviamente, é a desgraça da moto passando, filha da mãe, né? Os Estados Unidos. Me irritei. Os Estados Unidos, né, na famosa doutrina Monroe, né, o Monroe, né, que era o presidente dos Estados Unidos, ele tinha essa doutrina que ele falava a América para os americanos, né, então
os países americanos eles precisam ficar independentes, né? Na verdade, a gente sabe que era tudo questão financeira. Os Estados Unidos queria ser imperialista em relação aos países da América, né? Queria ganhar dinheirinho, né? Oferecer empréstimo, né? Ter os seus produtos vendidos aqui no Brasil, mercado consumidor, toda essa coisa muito louca que vocês já conhecem, né? Então, os Estados Unidos tinham esse interesse imperialista e vai ser o primeiro a reconhecer. Depois, a gente vai ter uma intermediação da Inglaterra e Portugal, tá? Portugal, então, que é a metrópole a qual pertencia o Brasil, vai então reconhecer, né, com uma dívida, né? O Brasil vai ter que pagar 2 milhões de libras para Portugal, né, em troca do reconhecimento, né? Vou contar um spoiler para vocês, né? Portugal tinha uma dívida de 2 milhões com a Inglaterra, tá? E aí o que vai acontecer? Basicamente, né, a dívida de Portugal passou para o Brasil. O Brasil agora estava super endividado. Começa a sua história já com dívida externa. Dívida externa é um assunto na história do Brasil que, meu amigo, gera muita loucura, né? E a gente pode falar mais disso em algum momento. Mas enfim, o Brasil começou a sua história com dívida, né? Portugal então vai reconhecer e o Brasil paga 2 milhões de libras para isso. A Inglaterra, ela vai cobrar, né? Do Brasil em troca do reconhecimento, ela vai oferecer esse empréstimo. A Inglaterra vai emprestar o dinheiro para o Brasil pagar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, né? Então a Inglaterra vai emprestar 2 milhões de libras para o Brasil vai pagar essas 2 milhões de libras para a Inglaterra em nome de Portugal, né? E a Inglaterra também exigiu outra coisa. A Inglaterra exigiu a reafirmação dos tratados anteriores, né? Então aquela situação da abertura dos portos, aquela situação do Tratado de Aliança e Amizade, todas essas situações vão ser cobradas pela Inglaterra, né? Então, os privilégios alfandegários vão ser continuados e a gente vai ter aí o Brasil assinando um termo de compromisso, né, com o fim do tráfico negreiro, porque a Inglaterra não queria mais escravo, a Inglaterra queria mercado consumidor para poder vender seus produtos, e escravo não compra, né, porque o escravo não tem dinheiro. Então, a gente vai ter a Inglaterra incentivando o fim do tráfico negreiro, o Brasil vai falar, beleza, nós vamos sim, né? E aí, o Brasil assina lá, e aí é que surge a famosa, né, metáfora, a famosa frase, uma lei para inglês ver. Né? A verdade, essa lei nunca foi cumprida, né? Era só uma lei para o inglês ver que a gente tinha essa lei. Mas na prática, a escravidão, o tráfico negreiro continuava. Beleza, galera? Beijão, vai para a próxima aula então que a gente vai continuar o primeiro reinado!